Pois bem, voltamos aí ao nosso segundo bloco. Paramos aqui, né? Você foi lá, já deve ter ido lá beber uma aguinha, já deu uma esticada aí, parou, refletiu sobre a classificação e a gente agora continua aqui falando de bens fungíveis e infungíveis. Muito comum cair questão sobre isso também. O que é um bem fungível? Fungível, pense em bem trocável. Vamos colocar numa palavra mais popular, mas é trocável. Eu posso colocar outro para substituir, que vai dar na mesma. Por quê? Porque bens fungíveis são aqueles que eu posso substituir por outro da mesma espécie, da mesma qualidade e na mesma quantidade. Eu não estou comprando um bem específico, eu estou comprando uma ideia de um bem. Então, quando eu chego no mercado e eu quero comprar café, eu vou comprar um café qualquer que tiver qualquer não, uma determinada marca, né, que é uma determinada qualidade, num determinado volume, numa determinada quantidade e de uma determinada espécie. Ah, o café arábica, não sei, eu vou comprar aquele. Só que não é um pacote específico, é aquele pacote. É o café daquela marca que eu quero. Acabou. Então isso é um bem fugível. Se eu tô te devendo, por exemplo, dinheiro, eu tô te devendo R$ 100. Eu posso te pagar com qualquer nota, desde que seja dinheiro verdadeiro, né, na qualidade de verdadeiro, né, lógico, óbvio, e na quantidade de R$ 100. Não importa se é duas notas de 50, se é uma nota de 100. Se é. Agora, se você falar assim, não, eu quero aquela nota específica com aquele número de série, aí já se tornou um bem infungível. Eu posso, por convenção, por acordo, transformar um bem que era fungível em bem infungível? Posso. Né? Uma coisa é eu falar que eu quero ir na padaria comprar um bolo. Outra coisa é eu olhar na prateleira e falar assim, eu quero esse bolo especificamente. No momento em que eu apontei qual o bolo que eu quero, esse bem se tornou infungível por convenção e não pela natureza dele. Então veja, fungibilidade é isso, é o que eu posso entregar ao bem não por um bem específico, mas pela sua espécie, qualidade ou quantidade, tá? E infungível ao contrário, é um bem específico, é um bem que não pode ser substituível, tá certo? Por uma obra de arte. Uma obra de arte ela é única, né? Em tese ela tem que ser única. Então ele é um bem por sua natureza infungível. No entanto, que se você compra uma obra de arte minha e eu não te entrego, eu não essa obra destruída, eu não posso te dar outra no lugar, porque não é um bem infungível. Isso daqui vai se converter em perdas e danos. Eu vou ter que reparar você por perdas e danos e não te entregar outra obra porque ela não existe. Tá? Com a fungível não se confunde com bem consumível, tá? Bem consumível é aquele bem que se destrói, entre aspas, com o uso. E por que é o destrói, entre aspas? Porque, em alguns casos, realmente o bem ele some, ele desaparece fisicamente. Né? Tipo, um alimento. Um alimento ele é um bem consumível. Uma gasolina, uma energia. Eu consumo, ela desaparece. Ela se transforma em outra coisa, né? Lei da química. Aí. Mas é, o destruir aqui pensa que é deixar de existir para a esfera jurídica de quem está exercendo o direito. Então, vamos explicar. Essa caneta, ela em tese, ela é um bem inconsumível. Porque eu uso ela, ela não desaparece, ela continua mantendo. A tinta dela, essa daqui não tem tinta, ela é digital. Mas então, essa daqui, ela não desaparece. Eu estou usando, ela é digital. Eu uso, e ela continua mantendo. Então, ela, em tese, é uma caneta inconsumível. Porém, se eu vender ela para você, ela se tornou consumível pela venda. Ela desapareceu da minha esfera jurídica e passou a existir na sua esfera jurídica. Então, um bem consumível é um paradoxo. Ele pode ser consumível e inconsumível ao mesmo tempo, dependendo da relação jurídica que eu estou tratando. Essa caneta ela é inconsumível para o meu uso, mas ela é consumível para a venda. Se eu vendê-la, ela sai da minha esfera jurídica, então ela desaparece da minha esfera jurídica.
Guarda isso. É a consuntibilidade jurídica, ou seja, é o consumo dela na esfera jurídica e não no mundo físico. No mundo físico ela continua existindo, mas ela desapareceu da minha esfera jurídica, tá? Bens divisíveis e indivisíveis. Parece meio óbvio, mas também tem uma pegadinha aqui, por isso que é legal. Porque bem divisível é aquele que eu posso partir ele em frações menores e ele continua mantendo a sua finalidade, a sua função. Pega um bolo, fez um bolo, ele é divisível, em regra, para eu comer, para minha família comer, ele é divisível. Eu corto, cada um pega seu pedaço, se alimenta, etc. Toma aquele cafezinho da tarde, perfeito, maravilha. Divisível. Essa é a regra. Agora, se eu chego na padaria e falo assim, ó, eu quero comprar 5 bolos, esses 5 bolos aqui. O padeiro pode querer me entregar só 4? Se eu falar assim, não, eu preciso exatamente de 5. Ele pode querer me entregar só 4? Não. Por quê? Porque essa compra específica de 5 bolos, convencionamos que eu quero aqueles 5 bolos. Então, aquela compra se tornou indivisível. De novo, juridicamente, isso, algo que era em tese divisível, se tornou por convenção indivisível. Então, a pessoa compra, aqui o meu exemplo, né, 20 caminhões de tomate, um feirante, sei lá, um mercado, um supermercado, um hipermercado, 20 caminhões de tomate. Não adianta o vendedor querer entregar 15, porque aí ele vai estar inadimplente, ele não entregou o que foi comprado. A compra foi de 20 caminhões. Então tem que ser entregue a quantidade inteira. Senão vai ter repercussão jurídica nisso. Então veja, eu tenho bens divisíveis pelo ponto de vista físico e do ponto de vista jurídico. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu coloquei gleba de terra. Vamos pensar em terreno. Eu não sei aí na região de vocês, mas aqui na minha região, por exemplo, se eu tenho um imóvel de 250 metros quadrados, eu posso dividi-lo ao meio, né, fazer um fracionamento dele, para poder vender uma metade. Beleza. Ou eu posso vender as duas metades para pessoas diferentes. Beleza. Agora, eu não posso pegar um terreno menor que 125 metros quadrados. Terrenos de 125 metros quadrados, eles são indivisíveis pelo regulamento urbano. Então, o mínimo que eu posso dividir para venda um imóvel na minha região é de 125 metros quadrados. Fisicamente, eu até poderia, né? Meter um muro ali, dividir no meio, fazer terrenos cada vez menores. Só que juridicamente não pode, é proibido. Então, é um imóvel, a metragem abaixo de 125 metros quadrados se torna juridicamente indivisível, mesmo que fisicamente fosse possível. Certo? Grava isso. Bens reciprocamente considerados, vou até colocar a tela inteira, é a ideia do princípio da gravitação. Como assim? Eu tenho um bem principal. Porém, esse bem principal, em regra, ele é acompanhado de acessórios. E qual que é a ideia do princípio da gravitação? O acessório segue a sorte do principal. Então, quando eu vou vender um bem principal, o acessório, em regra, segue junto. Qualquer acessório? Não, calma que a gente já vai ver. Mas, em regra, o acessório segue a sorte do principal. Tá, como assim? Vamos pensar numa casa. Quando eu penso na ideia de uma casa, ela serve para moradia e ela é composta de vários bens acessórios, como, por exemplo, a fiação elétrica, o encanamento, os móveis, a porta, janelas, chuveiro, geladeira. Todas essas coisas que eu falei, elas compõem o bem principal, que é a casa. Beleza. Porém, quando eu vou vender essa casa, tem coisas que obrigatoriamente tem que seguir o principal, como, por exemplo, a porta, a fiação elétrica, tem que seguir a janela, tem que seguir o imóvel. Não dá para eu falar assim, vou te vender minha casa, mas eu vou levar minha porta, vou levar a janela e vou levar os fios. Vou tirar todo o fio elétrico aqui.
Em regra não dá, né? Em regra não se faz esse negócio jurídico. Só que os móveis, por exemplo, a geladeira, o chuveiro, a cama, o sofá, eu posso levar. Em regra. Eu posso levar. Mas não é acessório também? Sim. Só que aí a gente agora tem a divisão, duas classificações de acessórios. Eu tenho os acessórios que são chamadas de pertenças e eu tenho os acessórios que são chamados de partes integrantes. Olha que nome forte. Parte integrante. Integrante de quem? Integrante do principal. Ele se liga ao principal. Logo, eu posso separar? Não, eu não posso. Ele se liga ao principal porque ele integra o principal. É, por exemplo, o fio elétrico. É a minha porta. É o motor do meu carro. Eu não posso vender o carro e falar assim, não, eu vou tirar o motor, tá? Vou tirar as rodas. Eu vou tirar os pneus. Não, eu tenho que vender com as partes integrantes. E é esse aqui é a regra do princípio da gravitação. As partes integrantes. Porque as pertenças, elas são a exceção à regra do princípio da gravitação. As pertenças, em regra, não seguem o principal. Elas têm o quê? A autonomia. Por exemplo, a geladeira. Eu posso vender a minha casa? Posso. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar meus móveis. Eu vou levar meus móveis para uma nova casa que eu vou morar. Mas e se eu quiser vender a minha casa com os móveis? Aí eu posso. Por convenção eu posso. Eu posso convencionar isso. Que é o chamado, por exemplo, numa fazenda. Se você vai comprar uma fazenda, você pode comprar ela de porteira aberta ou porteira fechada. Porteira aberta significa que é só a fazenda, sem as pertenças. O gado, os frutos, os móveis da casa vai ser levado. É porteira aberta. Agora, se você vai comprar uma casa porteira fechada, ou uma fazenda porteira fechada, no contrato tá lá porteira fechada, o vendedor não pode levar nada. Tudo que está dentro da fazenda tem que ficar, tem que permanecer. Aí, no contrato, foi convencionado que as pertenças devem ser transmitidas. Tá certo? Então toma cuidado aqui. Tem o princípio da gravitação, na qual os acessórios seguem o principal, com exceção das pertenças. As pertenças só seguem o principal se isso for convencionado. Já as partes integrantes não. Parte integrante integra o principal, então tem que seguir a sorte do principal. Perfeito? E aí, dentro dessa mesma lógica, a gente tem que pensar nos acessórios que vêm através de benfeitorias. E aqui vai ser importante para nós em vários outros momentos do nosso curso. Quando a gente for falar de contratos, quando a gente for falar de aluguel, quando a gente for falar de responsabilidade civil, quando a gente for falar lá de propriedade, de posse, etc, etc. Por quê? Existem 3 tipos de benfeitorias que podem ser agregadas a um imóvel, principalmente a um bem. Você tem as benfeitorias chamadas de necessárias, você tem as benfeitorias úteis e você tem as benfeitorias voluptuárias. E cada uma tem uma finalidade. A necessária, olha o nome, é necessário, é uma necessidade. Não é um desejo, é uma necessidade. Se é necessário é porque é algo que implica no próprio funcionamento do bem. Então, quando eu penso numa casa e de repente a minha fechadura da porta está com problema, eu ir lá e trocar essa fechadura é uma necessidade. Se meu teto está com vazamento e está pingando em dia de chuva, consertar o telhado é uma necessidade. Então, a benfeitoria que eu fizer, ela é considerada uma benfeitoria necessária. E benfeitoria útil? Uma coisa é eu trocar a minha fechadura que está quebrada. Outra coisa é eu pegar essa fechadura e colocar aquelas fechaduras digitais com reconhecimento facial e tudo mais. Percebe que aí não é só a mera necessidade. Eu estou melhorando a funcionalidade, a finalidade. Então aí nesse caso, essa fechadura mais high-tech e tudo mais, ela é o quê? Uma benfeitoria útil. Eu estou melhorando a utilidade do meu bem. Eu estou melhorando a utilidade. De repente, uma casa que não tem garagem, eu vou lá e construo a garagem.
Eu estou melhorando, estou acrescentando uma melhoria que facilita o próprio uso daquele bem. E a voluptuária? Voluptuária vem de coisa volátil, né? De uma coisa que é luxuosa. Que não é uma coisa necessária para aquele bem, não necessariamente melhora a utilidade, mas eu coloco ali por um adorno, por uma satisfação psicológica mesmo, sei lá. Quando, por exemplo, eu compro uma obra de arte, eu coloco uma escultura no meu quintal. Estou fazendo uma melhoria? Claro. Mas essa é uma melhoria que é necessária ou que melhora a utilidade do bem? Não. Ela só é para agregar, aformosear, né, o meu bem. É para o meu mero deleite. Tá? Por que isso aqui tem implicação? Porque quando a gente vai discutir lá, por exemplo, um compra e venda, só a título de exemplo. Compra e venda. Eu te vendo o meu imóvel, você entra no imóvel e faz benfeitorias. Aí eu vou lá e rescindo o contrato por algum motivo. Você me deixou de me pagar, alguma coisa, eu entrei na justiça, rescindimos o contrato, eu vou pegar o imóvel de volta. E as benfeitorias que você fez? Eu ganho essas benfeitorias para mim? Depende. Se forem as benfeitorias necessárias, em regra eu tenho que te indenizar. Eu tenho que devolver para você aquilo que você gastou. E as úteis, aí vai depender. Vai depender da boa-fé, o porquê que esse contrato foi rescindido. Né? E as voluptuárias? Em regra, voluptuária você pega de volta. Você pode levar embora. Em regra é isso. Tá certo? Em regra. Mas tem as exceções que a gente vai ver lá na frente. Então, por isso que é importante. Grava benfeitorias necessárias, aquelas que são obrigatórias para a própria funcionalidade do bem. Benfeitorias úteis melhora a funcionalidade. E benfeitorias voluptuárias é luxo, é deleite. Perfeito. Vamos para o final agora. Falta 2 tópicos, que é bens públicos e depois os bens de família. Bem público, basicamente o que você tem que gravar é a classificação dos bens públicos. Que depois lá o professor de direito administrativo vai aprofundar um pouquinho mais com você. Mas basicamente o bem público nós temos 3 classificações. Ou é aquele bem de uso comum do povo que tipo não tem uma finalidade específica, é para todos ali. A rua que todo mundo circula, a praça que todo mundo usa, né? Um rio, uma lagoa pública, etc, etc. Que está em área pública, etc. Beleza. Só que eu também tenho os bens de uso especial, que é aqueles bens na qual funciona a administração pública. Uma UBS, uma escola, a prefeitura, o prédio da prefeitura, o prédio de uma secretaria. Esses bens públicos, o carro que usa o prefeito para trabalhar, esses bens públicos são bens de uso especial. Tá? Não é qualquer pessoa que pode usá-los. Assim como a rua. A rua, qualquer pessoa. Você está passando pela rua. Ela é um bem público, mas ela é de uso comum do povo. Já o carro do prefeito é só o prefeito, o motorista dele ali, que pode usar no trabalho. O prefeito de férias não pode ficar pegando o carro da prefeitura e andando, para você ver. Ele é um uso especial para o trabalho. E nós temos os bens dominicais ou dominiais, tá? Que é aqueles bens que são bens públicos, mas que não estão sendo usados para nada. É o que a gente fala de afetação. No direito público, um bem que tem uma finalidade, ele é um bem que tem uma afetação. Se eu quero tirar essa finalidade, eu tenho que fazer uma desafetação. Eu tenho que desafetar. Beleza. Qual que é a implicação dessa regra aqui? Em regra, bem público, ele é inalienável. Imprescritível o uso dele. Não posso me apropriar de um bem público, eu, particular. Em regra, não pode. Por que em regra? Porque tem exceção. Os bens dominicais, eles podem ser alienados pelo órgão público. Então, um prédio lá da prefeitura que não está sendo usado para nada, está desafetado e tudo mais. Se a prefeitura falar, olha, o melhor seria a gente vender esse prédio para iniciativa privada, pegar esse dinheiro e investir na educação, ou para compor os órgãos públicos. Pode isso? Pode. Em quais bens? Os dominicais. Já os de uso comum
e os de uso especial, pode fazer isso? Não. Primeiro teria que fazer uma desafetação, que aí passa por todo um processo burocrático de ir para a Câmara, votação. Mas aí desafeta, que aí ele se transforma em bem dominical, para depois ser alienado. Só que veja, mesmo os bens dominicais, eles não podem ser apropriados pelo desuso. Então, não existe uso capião de bem público. Então, tá lá um terreno público, alguém foi lá, ocupou esse terreno e tá lá morando há anos. Essa pessoa pode entrar na justiça e pedir uso capião daquele imóvel? Não pode. Por quê? Porque é área pública. Não existe uso capião de área pública. No entanto que o STJ, ele entende que uma pessoa que ocupa um bem público dominical, que está desafetado, não é nem posse, não é nem considerado como posse, porque o uso capião ela vem da posse. É uma mera detenção. Detenção é uma posse precária. Né? É uma posse precária, não tem o valor que a posse realmente tem, que nós vamos estudar lá na frente. Então, grava isso, que não existe uso capião de bem público, tá bom? E aí a gente vai, para finalizar aqui, falar dos bens de família. Bem de família é uma proteção dada pelo direito àquele imóvel, ao imóvel, que é utilizado como residência do núcleo familiar. Simples assim. A casa em que uma determinada família usa como moradia, ela tem uma proteção legal chamada bem de família, então ela não pode ser penhorada. Então se o dono da casa, a dona da casa estiver devendo dinheiro pra caramba, aí vem o banco, vou penhorar. Opa, não pode, é bem de família. Essa é a regra. Vamos para alguns detalhes que você precisa gravar. Primeiro, família. Não é papai, mamãe, não é só isso não. Família é núcleo familiar. Pode ser solteiro, pode ser uma pessoa que mora sozinha. Aquele bem vai ter a proteção de bem de família. Porque ali é a finalidade do bem e não a palavra família, né? A palavra família carrega até um valor moral aí que às vezes confunde a gente do ponto de vista técnico. É a moradia, aquilo que é essencial para a moradia. E aí, tudo bem, vamos dizer que um bem, ele não. O que é protegido lá dentro desse bem? Tudo é protegido? Não. É protegido o quê? O próprio imóvel em si, toda a construção e plantação que eu tenho naquele imóvel, as benfeitorias, claro, úteis e necessárias, né? Voluptuárias, vocês vão ver que tem uma regra aqui que não, mas as benfeitorias úteis, os equipamentos profissionais, então a pessoa ali é marceneira, ela tem todas as ferramentas de marcenaria. É o uso profissional daquela pessoa, aquelas ferramentas não vão ser penhoradas. E os móveis, né, que guarnecem, geladeira. Não pode chegar o oficial de justiça, vou penhorar essa TV aqui. Não, é um móvel que guarnece o imóvel e tal, não pode. O que fica fora? O que fica fora dessa regra? Mesmo estando dentro de um bem de família, pode ser penhorado. Os veículos, que não são instrumentos de trabalho, tá? Aí cabe a parte provar que aquele carro ela é motorista de aplicativo, ela tem que provar isso, senão o veículo é penhorável, mesmo que esteja na garagem do bem de família. Obras de arte, obviamente, porque não faz sentido, lembra que a obra de arte é um bem voluptuário, e adornos suntuosos. Tipo, uma coisa é você ter uma geladeira, outra coisa é você ter 3 geladeiras de alta tecnologia na sua casa. Aí é penhorável, né? Porque passa a ser. Extrapola o uso comum. Aí pode ser penhorado mesmo que esteja dentro do bem de família. Você tem que se ligar na função, tá? Por exemplo, um piano pode ser um adorno suntuoso? Pode. Pode e não pode. Vai depender do quê? Pra que eu tenho aquele piano? Eu sou só um hobbyista. Eu sou uma pessoa que tem um piano porque eu gosto de tocar piano. Então o piano pode ser penhorado. Ah, não, eu sou músico e sou professor de piano. Aquele piano é o meu instrumento de trabalho. Ah, não, aí o piano já não pode ser penhorado. Por quê? Porque ele entra aqui, ó, uso profissional. Tá bom? E vaga de garagem? Aqui costuma cair, hein? Por quê? Em prédio, né? Obviamente. Prédio, nós estamos pensando prédio que tem a vaga de garagem. Essa vaga de garagem pode ser penhorada?
mesmo sendo o apartamento um bem de família, vai depender. Existem alguns prédios em que a vaga de garagem tem uma matrícula própria. E existem outros apartamentos e prédios que a vaga de garagem está na mesma matrícula daquela pessoa do apartamento. Então, apartamento e a vaga de garagem tem a mesma matrícula. Pode penhorar? A regra é, se tiver na mesma matrícula do bem de família, não penhora. Não penhora. Agora, se a vaga de garagem tiver uma matrícula separada do apartamento, aí é penhorável. Não cai nessa pegadinha, tá bom? Aqui tem algumas exceções importantes. Ah, beleza, bem, é um apartamento, é minha casa, é bem de família, imóvel, construção, tal, tal. Não vai ser penhorado. Tem algumas exceções. Essas exceções também são importantes você memorizar. Primeiro se aquele imóvel está financiado. Quer dizer, é um contrato de alienação fiduciária. Você não pagou. O banco pode penhorar o imóvel que faz parte do próprio contrato de financiamento? Claro que pode. Porque é o próprio objeto do contrato, né? O próprio apartamento foi dado como garantia, a própria casa foi dada como garantia. Então ele é penhorável naquele contrato. Naquele contrato. Não para outra dívida, mas para aquela dívida, sim, ele é penhorável. Outro caso muito legal, que é a pensão alimentícia. A pessoa que está devendo pensão alimentícia, o imóvel dela, mesmo que seja bem de família, pode ser penhorado para pagar essa pensão alimentícia. Essa é a proteção que é dada pelo direito para a questão dos menores aí, ou das pessoas que dependem de alimentos, certo? Impostos do próprio imóvel. A pessoa está devendo IPTU, está devendo condomínio. Vira uma dívida. Essa dívida pode penhorar o imóvel? Pode, porque é dívida do próprio imóvel. Tá? Olha a lógica. Tirando o caso ali da pensão alimentícia, olha a lógica. A dívida veio do próprio imóvel. Seja do contrato de financiamento, seja dos impostos, das taxas de condomínio que a pessoa não pagou. A hipoteca. Se a pessoa deu aquele imóvel em hipoteca, pode ser penhorado? Pode. A pessoa virou fiadora da outra. E aí vai vir a cobrança para o fiador. O imóvel do fiador pode ser penhorado? Pode, porque quando você entra como fiador de alguém, você está dando o seu imóvel como garantia. Então, quando o imóvel é dado, o próprio imóvel é dado como garantia, mesmo que ele seja bem de família, ele é penhorável. Ele não é penhorável para outras dívidas. E aqui também, né? Se o imóvel veio de produto de crime, a compra do imóvel veio de produto de crime, mesmo que ele seja ali a única residência da família, ele é penhorável, porque ele veio de produto de crime. Então, um político aí que foi comprovado que ele, com dinheiro de corrupção, ele comprou um determinado imóvel. Esse imóvel é sim penhorável para cobrir a dívida do político. Tá certo? Vamos fazer uma rápida pausa e a gente volta para resolver 4 exercicinhos.